Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for ouvir esse pequeno vídeo, esta pequena mensagem. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 2 e 3 diz assim: Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Porque em casa nenhuma vai e diz a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Precisamos ter muita sensibilidade espiritual. Precisamos ter muita sensibilidade, meus irmãos. Porque o profeta Natã era um homem experimentado, era um homem de Deus. E Davi o consulta e logo de imediato ele diz: faze tudo quanto tem no seu coração, porque Deus é contigo. Mas o tema dessa palavra é: profetas também falham. Pastores também falham, líderes também falham. E nesse momento aqui o profeta Natã falhou. Porque ele mandou Davi fazer tudo o que estava no coração dele. E o que estava no coração de Davi era construir o templo e consagrá-lo ao Senhor. Mas Deus não tinha esse propósito no coração para Davi. O projeto de construção passaria a Salomão. Então precisamos estar sensíveis, atentos, porque nem tudo que está no coração é de Deus, irmãos, ou aprovado por Deus. A Bíblia fala para nós no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, enganoso e perverso é o coração. Quem o conhecerá? Só Deus conhece as profundas intenções do coração e o que é bom para nós e o que é verdadeiro. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, porque o que sai, sai do coração. O adultério, a prostituição, o engano, o homicídio, a mentira, brota do coração e sai para fora. Isso é o que contamina o homem. Isso é o que destrói o homem. Então o profeta Natã aqui, ele precipitou e falhou. Os profetas também falham, os profetas também erram, os pastores também erram. Eu escrevi aqui, primeira coisa, a voz de Deus está acima de todas as vozes. O profeta Natã diz: pode ir porque Deus é contigo. Mas no versículo 4, Deus revela o verdadeiro propósito, que não seria com Davi naquele propósito de construir o templo. É tremendo, irmão. A voz de Deus está acima de todas as vozes e pronto, acabou. Do homem são as preparações, do homem são os projetos, os planos, as falas, mas do Senhor vem a resposta certa, definitiva e pronto, acabou. Então, dentre tantas vozes que nós ouvimos, precisamos pedir o Espírito Santo para que nos torne sensíveis, para discernirmos a voz de Deus em meio a tantas vozes ao nosso redor. O profeta é de Deus, mas às vezes empolga, erra, pode falhar e falha, pode precipitar em alguma mensagem, enfim, temos que tomar cuidado com aquilo que vamos falar, ministrar ou entregar. Pode precipitar o profeta? Pode falhar? Pode errar? Pode, em alguma mensagem,
Enfim, temos provas que todos falham. Quem nunca falhou? Eu já falhei. Confesso aos meus irmãos, em tempos de imaturidade, em tempos de aprendizagem, ainda mais remoto, porque continuo aprendendo, já falhei muito, já errei muito, e se não vigiar, ainda falha, ainda erra, principalmente nessa questão de influenciar as pessoas, como o profeta Natan. Vai porque Deus é contigo. E não era na construção do templo, não. Porém, Deus jamais erra, falha. Romanos 3, versículo 4 diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, porque ele nunca falha. Segunda coisa que eu escrevi aqui: toda vez que ficar inseguro com relação a uma mensagem, a uma profecia, a um recado, a uma mensagem que alguém te entregar, peça a confirmação de Deus. Toda palavra de Deus será confirmada por Ele. E se não for, é porque Ele não falou. Terceiro que eu escrevi aqui, 1 Samuel 16, 7. Precisamos tomar cuidado para não profissionalizarmos o que é sagrado, o que é santo, a chamada, a vocação. Não podemos profissionalizar. Não. Tomar cuidado para não vivermos só de experiência do passado e acharmos que não precisamos mais orar, consagrar, temer a Deus e nos humilhar. Nos equivocamos quando isso acontece. Então profetas também falham. Balaão, profeta comprado ou vendido, que se vende, é o que significa. Balaão, profeta comprado ou que se vende, vendido. Números capítulo 22, do versículo 20 ao 34, nós vemos isso. Mensagem encomendada de homem para homens. Quantos profetas hoje estão com mensagens encomendadas? E mensagens para quem dá mais, encomendadas para quem agrada mais, para quem coloca no melhor hotel. Engraçado que quando o rei de Israel foi consultar os profetas para sair para a batalha, ele e Josafá, 400 profetas diz para o rei de Israel: pode ir porque o Senhor é contigo. Mas não era. 400 profetas mentirosos e enganosos. Aí Josafá diz: eu não estou sentindo segurança nesses homens não. Não tem mais ninguém não, tem Micaías, mas esse homem só profetiza contra eu. Não é que ele profetizava contra o rei de Israel, é porque ele falava a verdade de Deus, que ia em confronto com os erros do rei de Israel. Micaías chega e diz, quase que ele é vendido e encomendado também, mas daí a pouco ele toma um puxão de orelha e diz: não vai para a batalha, se for não vai voltar. O rei disfarçou e foi, mesmo disfarçado, morreu na batalha por uma flecha. Então, meu irmão, profeta que perdeu o foco da chamada, perdeu a graça, temor, visão, são os profetas comprados, encomendados. Profeta devorador, ganancioso, avarento, fabricador de mensagens sem aval de Deus, sem temor, sem graça. Esse tipo de profeta está para morrer qualquer hora sobre a espada do Senhor. É profeta do estilo Balaão. Está cheio, viu, irmãos? Está cheio e dá ibope. E as pessoas gostam de suas mentiras e pagam ofertas altíssimas, aviões de primeira classe. Números 22, 20 diz assim: triste mesmo é quando o profeta ainda acha que ver ou tem visão, mas não sabe que o Espírito Santo saiu faz tempo. É o caso de Sansão. Juiz 16, 20, ele diz: me levantarei e me livrarei como das outras vezes. Mas a Bíblia diz: o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele, foi o seu fracasso. O profeta velho convenceu o profeta novo a não voltar pelo mesmo caminho, e ele morreu, porque a ordem de Deus era para voltar pelo mesmo caminho. Profetas também falham. Se cuida, tenha zelo, busque confirmação, tenha seriedade. Não vá acreditando e confiando em tudo que você vê e que você ouve. Eles farão fogo cair do céu para enganar, se possível, os escolhidos. Deus te abençoe. Deus é verdadeiro.